Próxima pergunta é sobre eliminação de dados. Agora falar um pouquinho de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Como operacionalizar a eliminação de dados na empresa para o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados? Essa pergunta também é recorrente, o problema da eliminação de dados. É difícil nas empresas eliminar dados, o pessoal não é acostumado a eliminar dados, não tem o costume, a prática de eliminar dados. Durante muitos anos, todos os profissionais, principalmente de TI, né, de tecnologia, a gente foi assim preparado, educado para não eliminar nada. Os próprios sistemas, os próprios softwares, via de regra, são preparados para não eliminar nada. Então, toda cultura estabelecida, ela visa não eliminar nada de dados. Aí vem uma lei e fala, olha, agora tu tem que eliminar o que não é mais necessário. Então, a gente tem que mudar essa cultura na empresa e passar a ter uma prática de eliminação de dados. Para ser bem objetivo e concluir a nossa live, aqui na Tracker, nós trabalhamos com 4 documentos para apoiar a eliminação de dados. Nós desenvolvemos e implantamos uma norma de eliminação de dados, que vai dizer como fazer essa eliminação, as diretrizes gerais. Então, tem a norma de eliminação de dados, tem o procedimento de eliminação de dados, que vai dar para as áreas o passo a passo de como é que esses dados devem ser eliminados. Então, a gente tem a norma, tem o procedimento, a gente tem a tabela de temporalidade. Tá? De todos os documentos, o mais importante é a tabela de temporalidade, que vai listar lá todos os documentos da empresa e a temporalidade de retenção desses documentos. Então, a gente tem, para implantar essa nova situação de eliminação de dados, a gente tem a norma de eliminação de dados, o procedimento de eliminação de dados, a tabela de temporalidade e o quarto documento para implantar toda essa nova cultura de eliminação é o termo de eliminação de dados. Muito importante. O termo de eliminação de dados é o documento que você vai preencher quando ocorrer a eliminação. Exatamente, você não pode chegar simplesmente, eu vou eliminar dados. Pega uma pastinha de rede, Shift Del. Pega documentos físicos, também estão na eliminação, né? Pega documentos físicos, vai lá, tritura na picotadora, leva para incineração, elimina os documentos. Não, você tem que preencher o termo de eliminação de dados. Você precisa de uma documentação, uma evidência de eliminação de dados, de quais dados foram eliminados, quando, por quê, como é que foi eliminado. Tem que ter evidência dessa eliminação de dados. Beleza? E aí, com esses 4 documentos, a gente começa a implantar, não é fácil, mas começa a implantar uma cultura de eliminação de dados.